São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News. E vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Tribunal da Brava manda para prisão preventiva 11 indivíduos acusados de crime de tráfico de droga. SISCAP pede resolução urgente no enquadramento e reajuste salarial dos condutores da Câmara Municipal da Praia. Presidente da República considera que Boa Vista precisa de cuidados especiais. Parlamento da Finlândia inicia hoje debate sobre a adição do país à NATO. Cabo Verde no grupo B com Burkina Faso, Togo e Suazilândia. Crioula News. Sociedade. O Tribunal da Ilha Brava condenou 3 indivíduos por crime de tráfico de droga, tendo aplicado pena efetiva a 11. 3 aguardam sentença em trânsito em julgados e 2 penas suspenso. Destes 3 arguidos, 6 já se encontravam em prisão preventiva desde o passado mês de julho de 2021, altura em que foi instruído o processo de acusação, e no passado dia 28 de dezembro de 2021 foi realizada uma audiência contraditória preliminar. O Tribunal Judicial da Comarca iniciou o julgamento na passada segunda-feira 11, prolongando-se até quarta-feira 13, e esta terça-feira foi decretada a sentença num processo que demorou mais de 3 horas. Segundo a fonte judicial, o cabecilho da rede é um indivíduo do sexo masculino conhecido por Adi, natural da Ilha de Santiago, que foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. O SISCAP denunciou esta terça-feira a lentidão do cumprimento do acordo estabelecido com a Câmara Municipal da Praia e pediu uma resolução urgente no enquadramento e reajuste salarial dos condutores. Em conferência de imprensa, o vice-presidente do SISCAP, Francisco Furtado, em representação de um grupo de 16 condutores da Câmara Municipal da Praia, repudiou o incumprimento do acordo estabelecido com a autarquia e exige previdências para que sejam cumpridas as leis laborais cabo-verdianas. Segundo o sindicalista, é da responsabilidade do presidente da Câmara Municipal da Praia intervir na resolução urgente do problema e tomar providências necessárias para o reajuste da grelha salarial nos termos do Código Laboral, onde o salário dos condutores deveria passar de 19.395 escudos para 26.525 escudos como condutor auto de ligeiro. O sindicalista avançou ainda que, considerando o incumprimento laboral, se até o dia 30 de abril do ano em curso o problema não for resolvido, os condutores vão reunir-se para definir outras formas de luta. Considera ainda que há um claro desrespeito pela classe, tendo como consequência a perda do poder de compra dos trabalhadores, pelo que, se não forem resolvidas as reivindicações, disse que cogitam atitudes mais abrangentes para que seja cumprido o acordo estabelecido. Por sua vez, o delegado sindical e condutor, Paulo Mendes, explicou que continuam a exercer as suas funções de condutor da Câmara Municipal da Praia normalmente e que até o momento não foi feito nenhum reajuste salarial e nem o enquadramento reivindicado. Momento agora para atualizarmos dados da Covid. Esta terça-feira o Ministério da Saúde avançou que do total de 391 resultados recebidos, somam-se 2 casos novos positivos no Concelho da Praia e um recuperado da Covid-19 na Ilha da Boa Vista. Segundo o boletim epidemiológico, o país passa a contabilizar 14 casos ativos, 55.526 casos recuperados, 401 óbitos, por fazer um total de 55.993 casos positivos acumulados. Crioula News. Política.
O Presidente da República, José Maria Neves, avaliou que Boa Vista precisa de cuidados especiais, de fortes investimentos para ganhar em termos de competitividade e prometeu usar a sua magistratura de influência em prol da ilha. Na sua primeira avaliação da ilha, decorrente da pandemia, o Presidente da República falou numa enorme devastação, desde logo, da economia na Boa Vista, o desemprego e enormes dificuldades para a retoma. José Maria Neves defendeu ainda que, por se estar num momento crucial, é preciso apoiar para que haja retoma do turismo e acrescentou: a ilha também tem os desafios designadamente no domínio da saúde, da habitação, do saneamento, da requalificação urbana. Daí que considerou o Presidente da República, a ilha precisa sobretudo de fortes investimentos para ganhar em termos de competitividade e para poder realizar o take-off, precisando igualmente neste momento crucial de combustível para acelerar o passo e ganhar o futuro. O chefe do Estado avançou que vai usar a sua magistratura de influência em todas as questões e voltou a frisar que a ilha precisa de um plano abrangente para poder acelerar o passo. O Executivo advogou igualmente que não se pode continuar com a precariedade e com problemas de evacuação na Ilha da Boa Vista e que é preciso resolver esta questão, sendo a questão da saúde na ilha um aspecto essencial. A requalificação urbana e a questão de saneamento e toda a problemática de habitação foram outras questões que o Presidente da República, José Maria Neves, apontou como setores que merecem um cuidado especial e uma forte parceria entre o Governo e a Câmara Municipal da Boa Vista e haver na ilha uma agenda clara para a retoma da economia. Crioula News Ambiente. O Governo e a Câmara Municipal da Praia estão em conversações para a retoma das obras do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade na capital e um primeiro encontro aconteceu esta terça-feira nas instalações do Ministério da Coesão Territorial. À saída do encontro, a Ministra do Estado e da Coesão Territorial, Janine Lelis, destacou que o Governo, desde a legislatura passada, faz uma aposta muito forte no PRA e que, com a pandemia, muitas obras ficaram paradas, mas que já há algum tempo que em todos os municípios se retomaram as obras, com exceção da praia. Janine Lelis afirmou ainda que se está a falar de requalificação de muitos bairros na praia, como, por exemplo, a requalificação da Safende, a Chada Grande Trás, bem como a requalificação de casas, estando valores significativos em causa e, acima de tudo, mais do que os valores, é o resultado que se pretende na vida das pessoas e o impacto positivo. Por seu turno, Francisco Carvalho apontou que a Câmara tem todo o interesse em retomar as obras do programa PRA, que, no seu ponto de vista, são importantes para o município da Praia e que, de fato, fazem falta aos munícipes e municípios. O autarca da capital disse ainda que há vários exemplos dessas obras espalhados pela cidade e que o mais importante é essa luz no fundo do túnel, da possibilidade de as conclusões e também esta clarificação de que a autarquia não tinha como concluir essas obras porque tinham sido iniciadas e orçamentadas por uma outra gestão. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva.
Crioula News Internacional. O Parlamento finlandês começa hoje a debater a adesão do país à NATO para se proteger melhor contra uma possível agressão russa e com uma candidatura agora muito provável. Divididos sobre o assunto por muito tempo, até a invasão da Ucrânia, o Parlamento de quase 100 anos do país estão a caminhar para uma clara maioria a favor da adesão, sendo esta a votação considerada como mais provável. De acordo com as pontuações feitas pelos mídia finlandeses, 100 já decidiu votar pela adesão, quando apenas 12 são contras. Os demais aguardam os debates para mostrar a sua posição. Mesmo que tenha rompido com a sua estrita neutralidade no final da Guerra Fria e quando ingressou na União Europeia em 1995, a Finlândia é hoje apenas um parceiro da NATO. Crioula News Desporto. A seleção de Cabo Verde integra o Grupo B de apuramento do CAN 2023, juntamente com Burkina Faso, Togo e Suécia, ou seja, Suécia, conforme o sorteio realizado em Joanesburgo, África do Sul, pela Confederação Africana de Futebol. A fase final do CAN 2023 vai ser disputada de 23 de junho a 23 de julho na Costa do Marfim e vai contar com a participação de 24 seleções africanas. Das seleções que integram este grupo, a equipa do Burkina Faso é a melhor classificada no ranking da FIFA, ocupando a 56ª posição, seguindo-se Cabo Verde, Togo e Suécia. Cabo Verde vai tentar a sua 4ª participação numa fase final do CAN, depois de presenças em 2013 na África do Sul, 2015 na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões. A seleção de Senegal, atual campeão da África, está inserida no Grupo L, juntamente com as congêneres do Benin, Moçambique e Ruanda. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.